E nesse vídeo vamos resolver a prova de médico cardiologista aplicada no concurso da Universidade de Pernambuco, a UPE, elaborada por essa banca com UPE, que ela também é IALP. Então, se você vai fazer concurso, vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para valorizar o trabalho do professor e também deixa esse like porque essa prova foi bem difícil de resolver, beleza? E se inscreva no canal se você estiver chegando agora, para você aprender matemática resolvendo questões. Então, vamos começar, né? Essa questão 11 aqui, ela diz o seguinte. Um exame de ressonância tem uma duração média entre de 15 a 30 minutos, podendo durar até 2 horas, dependendo da área a ser examinada. Para um exame mais detalhado, um especialista estimou uma duração de 4 horas e 10 minutos para exame constatando em seguida que o total real foi de 30% menor que, que esta estimativa. O tempo total do exame foi então de... Aí veja só, essa primeira parte aqui, ó, daqui para trás, foi só para enrolar a linguiça. Então, esses 30% menor foi em relação às 4 horas e 10 minutos. Então, você já entende que a gente tem que transformar isso tudo em hora ou em minutos. Eu gosto de transformar em minutos, ou seja, 4 horas, para cada hora tem 60 minutos. Então, 4 vezes 60, ou seja, dá 240, mais os 10 minutos, ou seja, eu botar até embaixo aqui, né? Para a gente não confundir. Ou seja, mais, isso aqui dá 250 minutos. Só que ele está dizendo o seguinte, ó, que o tempo real foi de 30% menor que esta estimativa. Ele está perguntando, o tempo total do exame foi então de... Se o tempo real foi 30% menor, calma para não calcular 30% de 250, tá? Porque foi 30% menor. Se ele foi menor, o tempo que aconteceu foi dos 100% menos os 30%, certo? Então, o tempo que aconteceu foi de 100 menos 30 dá 70%. Então, você percebe que a gente tem que calcular 70% de, né, 250. Então, 70% de 50 é 0,7 vezes, né, 250. Aqui a gente faz o seguinte, eliminamos esse zero com esse zero, aí vamos multiplicar 7 vezes 25, então 25 vezes 7, né? 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 2 vezes 7 dá 14 e 3 dá 17, certo? Veja que aqui está o tempo em minutos. Vamos transformar em hora porque as alternativas estão em hora. Quando a gente vai transformar em hora, a gente divide por 60 porque cada hora tem 60 minutos. Então, 175 dividido por 60. Então, 175 cabem 2,60 dentro, ou seja, 120. Então, 2 vezes 60 dá 120. Para 75, ó, 0 para 5, 5. 2 para 7, falta 5. Então, esse 55 que sobrou, que é menor do que 60, são os minutos que sobraram, ou seja, 2 horas e 55 minutos. 2 horas e 55 minutos. Assim a gente marca letra D, a nossa solução. Correto? Vamos lá para a próxima questão. Questão 12. Diz o seguinte. Para compor uma comissão ética em um setor hospitalar, é necessário escolher 3 médicos, vou anotar aqui, ó, 3 médicos, um representante da administração e 2 representantes dos servidores. Então, um representante da administração e 2 representantes dos servidores. Existe nesse setor do hospital 5 médicos, eu vou botar aqui 5 médicos, 2 administrativos e 10 servidores. De quantas formas distintas podemos, nessa condição, compor a comissão ética? Então, a comissão ética, você vai pegar desses 5 médicos, escolher 3, desses 2 administrativos, escolher 1, e desses 10 servidores, escolher 2. Então, é isso que a gente vai fazer, já que é uma comissão, a ordem não vai importar para a nossa contagem, então a gente vai retirar, e nesse caso a gente utiliza a combinação. Então, vai ser a combinação de 10, aliás, de 5 médicos, escolhe 3, né? 5 escolhe 3, e a combinação de 2 administrativos, escolhe 1, e também a combinação de 10 servidores, vamos escolher
2. Aqui a gente faz a combinação, ou seja, a combinatória ele é igual, né, a n fatorial dividido por n menos p fatorial, dividido ainda por p fatorial, beleza? Então, aqui a gente vai ter 5 fatorial em cima, dividido por 5 menos 3, que dá 2 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes... combinação de 2 em 1, escolhe 1, isso é o próprio 2, tá? Então, já vou botar 2 aqui, vezes a combinação de 10 escolhe 2, ou seja, 10 fatorial, dividido por 10 menos 2 dá 8 fatorial vezes 2. 2 fatorial que é 2, né? Então, aqui vai sobrar o quê? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou parar por aqui porque embaixo tem 3 fatorial. Aí a gente vai eliminar 3 fatorial com 3 fatorial. Aí vamos ter vezes 2 vezes 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, que eu vou parar porque embaixo tem 8 fatorial, aí a gente vai eliminar também, e tem esse 2 daqui, né? Então, vamos eliminar 8 com 8, vamos simplificar esse 2 com esse 2 aqui, e vamos agora multiplicar, né? Ou seja, aliás, a gente pode ainda simplificar 2 com 4, né? Ou seja, 2 com 4 aqui dá 2, 5 vezes 2 dá 10, então sobra 10 vezes 10 vezes 9, e 10 vezes 10 vezes 9 é 900. Ou seja, letra C, o nosso gabarito. Certo? Vamos para a questão 13. Questão 13 é bem interessante e bem complicada também, beleza? Então vamos lá. Ao estudarem uma nova infecção, pesquisadores identificaram que cerca de 3,5% da população está infectada a cada momento. Foi desenvolvido um teste rápido para a detecção dessas infecções que fornece um resultado falso positivo, ou seja, o indivíduo não está infectado, mas o teste indica que ele está. E em 5% dos casos. Então, o falso positivo é 5% dos casos. E dos casos testados, né? E um falso negativo, ou seja, o indivíduo está infectado, ou seja, contudo, o teste indica que ele não está. Em 4% dos casos testados. Nessa condição, a pessoa aleatoriamente escolhida nessa população, testou positivo, né, utilizado nesse teste rápido. A probabilidade de ele testar de fato, dele estar de fato infectado é igual a. Vê só o seguinte, para resolver essa questão, eu gosto de utilizar uma tabelinha, certo? Se eu não me engano, dá para resolver pelo teorema de Bayes, mas geralmente eu esqueço como faz. Mas montando a tabela dá para a gente fazer. Como assim? Na linha de cima você vai botar aqui casos infectados. Eu vou fazer aqui embaixo, porque a gente vai precisar um pouquinho mais de espaço. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou botar casos de infectados. E vou botar assim, ó, não infectados. Não infectados. Certo? Para dividir as colunas. Vou botar assim. Só que, vê só. Deixa eu montar essa coluna aqui. Nesses casos infectados, pode acontecer do caso da positivo ou do caso da negativo, certo? Mesmo dando falso positivo ou falso negativo. Então, aqui ele pode dar, eu vou botar aqui em preto, ó, pode dar positivo, ou ele pode dar o quê? Exatamente negativo. Certo? Ok. Aí, vê só, ele está dizendo aqui, ó, o falso positivo, ou seja, o indivíduo não está infectado, mas o teste indica que está, ou seja, 5% dos casos. Ou seja, nessa segunda coluna, vai ser 5% dele deu positivo, ou seja, 5%. 5% ele não está infectado. Aqui, ó, o indivíduo não está infectado, mas o teste indica que está positivo aqui na linha, certo? Beleza. Só que desses 5%, né, de fato que ele deu negativo, o teste testou para negativo, e ele de fato testou ok, é a diferença de 100 menos 5%, ou seja, 95% dos casos não infectados dá negativo, beleza? Ok. Agora vamos para os casos de infectados, que vamos utilizar aqui o que? Um teste falso negativo. Ou seja, se ele é falso negativo, ou seja, o indivíduo está infectado aqui, ó,
na primeira coluna, o indivíduo está infectado. Contudo, o teste indica que ele não está em 4% dos casos. Ou seja, 4% aqui, ó, ele indica que ele não está, né, infectado, porém ele está. E o restante dos casos, ou seja, a diferença de 100 menos 4% é 96%, ele indica que ele está infectado, ou seja, deu positivo. Só que cuidado aqui, o que a questão quer? A probabilidade de essa pessoa, ou seja, aqui em cima, uma pessoa aleatoriamente escolhida nessa população, testou positivo utilizando nesse teste rápido. A probabilidade dela estar de fato infectada igual a. Então, os falsos positivos e falsos negativos, vou botar até de outra cor aqui, ó. O falso positivo é 5% e o falso negativo é 4%. Só que ele quer a probabilidade dela estar de fato, né, infectada. Ou seja, a gente faz a probabilidade disso aqui é a probabilidade de um evento aconteça, N, dividido pelo total de possibilidades desse evento acontecer. Só que a probabilidade dele de fato estar infectado, ou seja, dele de fato estar infectado, ele está infectado, certo? E dá positivo, ou seja, os 96%. Só que cuidado aqui, não vai dividir 96% por 96% e 96 mais 5%. Por quê? Os casos que ele está infectado, ou seja, aqui, ó, no início ele disse, os pesquisadores indicam que cerca de 3,5% da população está infectada. Ou seja, desses 96%, 3,5% está de fato infectado. Então, o que a gente vai calcular é a probabilidade dele estar de fato infectado, ou seja, é esses 96% dele estar de fato infectado, ou seja, 96% é 0,96 então boto o ponto desses 3,5. 3,5 eu vou deixar em porcentagem mesmo, porque veja que as alternativas estão em porcentagem. Então eu vou botar 3,5. Lembrando que isso aqui está em porcentagem. Agora eu vou dividir pelo total de possibilidades desse evento acontecer, dele testar positivo. Porém, ele pode estar positivo de fato infectado, ou ele testar positivo e não estar infectado. Ou seja, dele testar positivo e estar infectado é a mesma coisa que está em cima, ou seja, 0,96 vezes 3,5, mais ele testar positivo e não estar infectado. Dele testar positivo e não estar infectado é 5%, que é 0,05, de ele não estar infectado. Dele não estar infectado, ó, se ele está infectado é 3,5%, então é 100% menos 3,5%, ou seja, exatamente 96,5% dele não está infectado aqui. Ó. Vou até anotar aqui, é 96,5% e dele está infectado é 3,5%. Beleza? Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, 96,5%. Então, a probabilidade aqui, ó, a probabilidade nesse caso é a gente fazer essa continha, infelizmente, dá uma continha bem trabalhosa de fazer. Eu vou fazer na calculadora. 0,96 vezes 3,5, ou seja, 3 em cima dá 3,36. Embaixo, 0,96 mais 3,5 também dá 3,36. Mas a gente tem que fazer outra parte, que é 0,05 vezes 96,5, ou seja, 4,825. Aí a gente tem que somar a parte de baixo e dividir depois, ou seja, mais 3,36, ou seja, embaixo dá 8,185 e em cima ainda assim é 3,36. Agora a gente vai dividir isso aí, né? Ou seja, 3,36 dividido por 8,185. Ou seja, 0,41. Isso aqui é 0,41. Ok. Só que veja, nesse caso aqui, ó, a gente tem porcentagem aqui
e aqui tem porcentagem, e aqui também tem porcentagem, correto? Então, se a gente botar essa porcentagem em evidência, a gente vai eliminar essa porcentagem. Então, no final das contas, a gente tem que fazer isso aqui, multiplicar por 100, ou seja, 0,41 vezes 100, ou seja, 0,41 vezes 100, dá 41%. Ou seja, nossa resposta, deixa eu afastar aqui, para vocês verem, é o seguinte: menor que igual a 4, não. Maior que 4, não. Maior que 10 é maior que 10, menor que 25, não. Maior que 25, mas menor que 50, 40%, 41% é sim, né? Isso daqui. Então, letra D, a nossa solução. Beleza? Vamos lá para a questão 14. Diz o seguinte: em um setor de triagem em um hospital, com atendimento naquele momento, 250 pessoas, foi distribuído um questionário respondido por todas as pessoas, observando que dessas 250 pessoas, 114 pessoas são fumantes, 152 pessoas são consumidores frequentes de bebida alcoólica. Também se constatou que exatamente 64 pessoas acima que são consumidores frequentes de bebida alcoólica e também fumantes. Primeiro passo é a gente montar o que? Um diagrama, certo? Ou seja, aqui para fumantes, aqui para bebidas alcoólicas, a interseção dos dois é 64, ou seja, 64. Aí a gente faz o quê? Pega esse 114, retira 64, ó. Por quê? Para a gente encontrar só as pessoas que são fumantes. 4 para 4 nada, 6 para 11, falta 5. Então 50 pessoas são não fumantes, 152 menos 64, ou seja, 6 para 4 não dá. Então 6 para 12 falta 8, né? 6 para 12, 8 exatamente. E isso vai um aqui, 7 para 15 falta 8, né? Ou seja, 88 são bebidas alcoólicas. Se a gente somar tudo, veja, 64 mais 88 dá 152, mais 50, ou seja, isso aqui dá 202. Pessoas que são fumantes, aqui ó, fumantes, o que? Alcoólatras, né? Cadê? Pessoas, bebidas alcoólatras, né? Isso mesmo, alcoólatras. Vou botar aqui. Ou seja, existe se a gente pegar 250 e retirar esses 202, a gente vai encontrar 48. Ou seja, 40 pessoas que não são fumantes nem são alcoólatras. Agora vamos para as alternativas. Todas as pessoas em atendimento no setor de triagem são fumantes ou são consumidores de frequentes de bebida alcoólica? Não, existem essas pessoas aqui, ó. Não são nada, nem fumantes, né? Não são fumantes nem bebidas alcoólicas, a gente elimina a letra A. Existe no máximo 16 pessoas dentro das 250 que não são nem fumantes nem consumidores frequentes, é 48 não 16, né? Vamos eliminar. Existem pessoas no setor de triagem que se recusaram a responder o questionário, né? Isso a gente não pode afirmar. Letra D. Existe menos de 200 pessoas no setor de triagem que são fumantes ou consumidores frequentes de bebida alcoólica. São 202, né? São mais. Então a gente elimina essa também. Existem menos de 50 pessoas no setor de triagem que não são fumantes e nem consumidores frequentes de bebida alcoólica, exatamente, 48 é menor do que 50, então letra E o nosso gabarito. Beleza? Vamos lá para a questão 15, né? Questão 15. Bem bacana também. Essa questão aqui é pegadinha na vez. Cuidado para não cair nesse tipo de pegadinha. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Beleza. Um posto de vacinação recebeu um lote de 12 caixas, cada um contendo 100 ampolas de uma vacina. Cada ampola possui 4,7 ml e cada dose a ser aplicada de vacina tem 0,4 ml. Sabendo que aplica-se apenas uma dose por pessoa e que não se aproveitam frações de uma dose que sobram em uma ampola, isso aqui é muito importante, ó. Não se aproveitam doses que sobram em uma ampola, nem se misturam conteúdos diferentes em ampola. Então, o número máximo de pessoas que podem ser vacinadas é igual. Veja só, essa questão é uma pegadinha clássica, porque a banca já percebeu que quando você vai resolver esse tipo de questão, você vai pegar as 12 caixas, certo? 12 caixas, vai multiplicar pela quantidade de ampolas que tem em cada caixa, que é 100,
E cada ampola vai multiplicar pelo volume de cada ampola, que é 4,7. E depois vai dividir isso tudo por cada volume que tem cada vacina. Ou seja, a gente vai ter o volume total, dividir pelo volume de cada vacina, que é 0,4. E você iria encontrar, sabe o quê? Letra E, 14.100. Mas não é para você fazer isso, porque cuidado com isso, porque essa questão é uma pegadinha. Então a gente vai eliminar essa possibilidade aqui, porque a questão diz o seguinte, ó, e que não se aproveitam, ó, não se aproveitam de uma dose que sobram em uma ampola, ou seja, não é aproveitado dose que sobra em ampola. Então o que é que você tem que fazer antes de fazer essa conta? É você pegar o volume de uma ampola, que é 4,7, e dividir pelo volume das vacinas. Então, você vai saber quantas vacinas vai ser por ampola. Ou seja, 4,7 dividido por 4,4. Dá para fazer isso na mão, mas eu vou fazer na calculadora que é mais rápido. 4,7 dividido por 0,4. 11,75. 11,75. O que significa isso? Significa que serão aplicadas 11 doses, ou aliás, 11 vacinas, certo? Vacinas, certo? Retiradas dessa ampola. Ou seja, esse volume aqui de 0,75 será desprezado, ou seja, desprezado, certo? Isso será desprezado. Então, aqui sim você vai pegar 11, certo? Vai ser a aplicação de cada ampola, 11, vai multiplicar agora por 12 e multiplicar por 100, que é 12 caixas e cada caixa contendo 100 ampolas de vacina. Quando a gente fizer essa conta, 11 vezes 12 vezes 100, ou seja, 13.200. 13.200, ou seja, letra D, o gabarito. Questão bem maliciosa, banca de fato bem malvada, que na hora da prova talvez você não conseguisse notar, né, essa malícia da banca. Mas eu acredito que sim, já que você está no meu canal aqui, aprendendo esse tipo de pegadinha. Então, se você não deixou o like ainda, deixa o like para aprender matemática e não cair nesse tipo de pegadinha, beleza? Vamos lá para a questão 16. Em uma sala de cirurgia, a mesa cirúrgica e demais equipamentos ocupam um quarto da área total da sala. Do espaço restante, isto é, que não corresponde à mesa cirúrgica e demais equipamentos, 40% é tomado como área de circulação de pessoas. Considerando a área total da sala de cirurgia, o percentual que corresponde à área de circulação da pessoa é. Então, veja só, ele diz o seguinte, em uma sala de cirurgia, mesa circular, e demais equipamentos ocupam um quarto da área total da sala, ou seja, um quarto um quarto da sala é para cirurgia, certo? Cirurgia, certo? E o seguinte, ele diz o seguinte, e que não corresponde à mesa do espaço restante, isto é, que não corresponde à mesa cirúrgica e demais equipamentos, 40% é tomado como área de circulação, certo? Ou seja, do espaço restante, ou seja, do espaço restante é 3/4, ou seja, 3/4, né, da sala, 3/4 da sala, certo? E 40% é tomado como área de circulação, ou seja, 40% do restante, que é 3/4. Mas vamos lá, como eu descobri esse 3/4? 3/4, a sala total é 1 inteira. Se eu retirar 1/4 para a cirurgia, a gente vai encontrar 1 inteiro menos 1/4. Se você não sabe fazer isso de cabeça, você pode colocar 1 aqui embaixo, o denominador vai ser 4. Você pega esse 4 e multiplica 1, então 4 menos 4 vezes dividido por 4 dá 1, aí vezes 1 dá 1. Então, você ia encontrar 3/4. Então, 3/4 é o restante, ou seja, do restante, 40% é tomado para a área de circulação. E ele diz, considerando a área total da sala de cirurgia, o percentual que corresponde à área de circulação de pessoas é igual. Então, a área de circulação é 40% do restante, que é 3/4. Se a gente calcular aqui do lado,
ou seja, 40% é 0,4 vezes 3 sobre 4. A gente pode simplificar 4 com 4 aqui, ó, ou seja, vai sobrar 0,1 vezes 3, ou seja, 0,1 vezes 3, exatamente 0,3. Não, 0,3 nominal. A gente multiplica por 100, aí sim a gente encontra 0,3 vezes 100, a gente encontra 30%, certo? Ou seja, letra B, o nosso gabarito. Beleza? Se está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like. Vamos lá para a questão 17. A questão 17 é bem bacana também, uma questãozinha de probabilidade. Ela diz o seguinte. Vamos lá, vou dar uma lida, depois eu subo para cima isso daqui. Em um teste duplo cego para uma determinada droga injetável realizado a 200 pessoas. Um quarto dessas pessoas recebeu injeção contendo apenas a versão do tipo A da droga, 20% recebeu injeção contendo apenas a versão tipo B da droga, e o restante dessas pessoas recebeu injeção apenas de placebo na forma de uma solução de salina de baixa concentração. Dentre dessas 200 pessoas foram escolhidas em reposição para o teste laboratorial. A probabilidade de estas duas pessoas serem das que tomaram uma delas a versão tipo A da droga e a outra a versão do tipo B da droga é. Então vamos lá. O primeiro passo é a gente calcular quantas pessoas tomaram do tipo A, ou seja, as tomarem do tipo A é um quarto do total, ou seja, do tipo A é um quarto de 200. Então, sempre você troca por 200. Aqui, ou seja, 200 dividido por 4 dá 50. E as que tomarem do tipo B é 20%, ó, 20% de 200 também. Ou seja, 20% de 200, exatamente, é 20 por 100 de 200. A gente elimina esses dois zeros aqui em cima com embaixo. Aí aqui dá 20 vezes 2, que dá 40. Ou seja, quem tomou do tipo A é 50, do tipo B é 40. Então, o que é a probabilidade? A probabilidade é o número de casos que de um evento aconteça dividido pelo total de eventos. Então, o que ele quer? Se eu tiro uma pessoa dessas 200, existem 50 possibilidades, será 50 possibilidades de sair A, ou seja, a probabilidade de A é o quê? Se eu tiro uma, será 50 dela ser a pessoa que tomou vacina do tipo A, né? É o que? Vacina, né? Droga injetável, ou seja, 50 das 200. E a probabilidade de B é o que? Também 40, né? Ou seja, 40 pessoas tomou da droga do tipo B, 40 das 200. Só que vê só, ele quer o quê? A probabilidade dessas duas serem das que tomaram uma delas, a versão do tipo A da droga, e a outra, a versão do tipo B. Ou seja, isso pode acontecer. A probabilidade aqui, ó, a probabilidade dessas duas pessoas serem das que tomaram uma delas, a versão do tipo A, vai ser a probabilidade de A e a probabilidade de B, porque ela vai ser a probabilidade da primeira pessoa tomar a vacina e a segunda tomar a vacina tipo B, ou a probabilidade da pessoa retirada ser a que tomou do tipo B e a probabilidade da segunda pessoa ser do tipo A. Nesse caso aqui, a gente faz o seguinte, ou seja, a probabilidade aqui de A é 50 sobre 200 e a probabilidade de B é 40 sobre 200. Ou a gente troca por mais, ou seja, a probabilidade de B é 40 sobre 200 vezes a probabilidade de A, que é 50 sobre 200. Aqui a gente faz o seguinte, ó, vê só. A gente pode fazer eliminações, ou seja, esses dois zeros com dois zeros em cima, esses dois zeros aqui com esses dois zeros em cima. Aí a gente vai ter o seguinte, ó. Em cima a gente tem 5 vezes 4, que dá 20, dividido por 2 vezes 200 dá 400, mais aqui do lado também dá 20 sobre 400. Veja que aqui a gente tem uma soma de denominadores iguais, ou seja, de soma os numeradores, 40 sobre, e repete os denominadores, vai dar 40 sobre 400. Aí a gente faz o que? Simplifica em cima e embaixo por 4, né? Em cima e embaixo por 4, então
40 por 4 dá 10, e embaixo por 4 dá 100. Aí você percebe que 100, 10 sobre 100 é exatamente 10%. Beleza? Então, se a gente for para as alternativas, encontramos aí a letra B. Questão 17, letra B. Beleza? Tá gostando desse vídeo? Deixa seu like. Vamos para a questão 18. Tô cansado, essa questão 18 aqui já é bem complicada, tá? Mas vamos lá. Vou baixar aqui, depois eu subo isso daí. Em um dado meio de cultura, né? Em um dado meio de cultura, estima-se que o número de bactérias dobra a cada intervalo de meia hora. Então, ele dobra a cada meia hora, você já vê que existe uma progressão geométrica aí. Uma colônia dessas bactérias, nesse meio de cultura, né, possui tamanho apreciável a olho nu, quando possui mais de 100 mil bactérias nessas condições. Se uma única bactéria for incomodada nesse meio de cultura, sua colônia será do tamanho apreciável a olho nu, quando, após o máximo 3 horas, até o máximo 3 horas após a inoculação, e etc. Vamos pensar o seguinte. Em um dado meio de cultura, estima-se que o número de bactérias dobra a cada intervalo de meia hora. Então, vamos lá. Temos aqui uma bactéria, aqui está no tempo 0. Após meia hora, ou seja, 0,5 de horas, ele vai dobrar. Depois 0,5, ou seja, em 1 hora, ele vai dobrar para 4. Em 2 horas, ele vai dobrar para 8. 2 horas não, em 1 hora e meia, porque é cada meia hora, né? Ou seja, ele vai dobrar para 8 e assim sucessivamente. Você percebe aqui que a gente tem que fazer o seguinte. Temos que encontrar aqui o número de termos para que isso daqui chegue a 100 mil, certo? Chegue a 100 mil. Seja maior do que 100 mil, tá? Seja maior do que 100 mil. Vou botar um N, né? Porque a gente não sabe qual é isso daí. Então, se a gente, por exemplo, 4, se a gente encontrasse 1, 2, 3, isso seria quanto tempo? Isso seria aqui, 0 para meia seria meia hora, né? De 0 para 1 seria 1 hora e 3. Se a gente tivesse aqui no 8, aqui teria o quê? Exatamente, se desconsiderando o primeiro, a gente teria 8, né? Seria 1, 2, 3, 4. Seria meia hora, 1 hora, 5. Então, a gente pode pensar em pegar o número, a gente vai, de 4, né? A gente vai sempre pegar o número de termos e dividir por 2. Só que um detalhe interessante aqui. Se a gente tem aqui, 3 termos, e a gente dividir em 2, a gente vai encontrar 1,5. E 1,5 não é o tempo de 1 hora, mas a gente tira 0,5, ou seja, certo? Ou seja, a gente encontra o tempo de 1 hora. Vamos ver se isso dá certo para o quarto termo. Nesse caso é 8. Se a gente tem 4 termos, a gente divide. Então, se a gente dividir em 2, a gente vai ter o quê? Ter 2 horas. Só que 2 horas menos 0,5. Ou seja, isso daqui vai dar 1,5. Correto? Beleza. Então, a gente encontra a horas, é isso que ele quer. Só que como é que a gente vai fazer isso? Para encontrar, né? Veja que isso daqui é uma progressão geométrica. Então, a razão de uma progressão geométrica, o termo geral, a n, é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Aí, vê só. A gente quer que esse n ele seja maior, né? Ou seja, maior do que 100 mil. Então, eu vou pegar essa segunda parte aqui, ou seja, A1 vezes q elevado a n menos 1. A gente quer que isso seja maior do que 100 mil, certo? 100 mil. Então, o primeiro termo dessa sequência é 1, ou seja, é 1 vezes a razão. Veja que isso aqui dobra, ou seja, aqui multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2, né? Se a gente está multiplicando por 2, a razão é 2, elevado ao n de termos, que a gente quer saber quantos termos tem, n menos 1. Isso tem que ser maior do que 100 mil. Correto? Beleza. Então, 1 vezes 2 elevado a n, então dá 2 elevado a n, 2 elevado a n menos 1. Vamos utilizar a propriedade de potência, que diz o seguinte, quando a gente tem 2 elevado a n, por exemplo, dividido por 2,
aqui tem 1, então a gente diz que isso é 2 elevado. Repete a base, que é o 2, e tira n menos 1. Então a gente vai fazer esse processo inverso, ou seja, isso é 2 elevado a n dividido por 2, tem que ser maior do que 100.000. Nesse caso aqui, 2 elevado a n tem que ser maior do que 200.000. Aí, detalhe importante aqui, veja, a gente sabe que se a gente tiver equação ou uma equação exponencial com bases iguais, então a gente cancela as bases e a gente vai concluir que os expoentes são iguais. Como aqui a gente tem uma inequação e do outro lado, isso daqui não é um número, né, cuja a gente vai ter denominado uma base 2 elevado a um determinado número, então vamos encontrar os números de base 2. A gente sabe que 2 elevado a 10, isso é igual a 10.024. Então, você vai perceber que 2 elevado a 20, isso daqui é maior do que 100.000. Isso daqui dá quase 1 milhão, tá? É maior do que 100.000. Agora, 2 elevado a 19, isso daqui é menor do que 100.000. E ele quer que essa coluna seja maior do que 100.000 e até maior, nesse caso aqui, 2 elevado a n, seja maior do que 200.000. Então, se isso daqui, 2 elevado a 19, é menor do que 100.000, então a gente vai dizer que 2 elevado a n tem que ser maior do que 2 elevado a 20. Nesse caso, né, 2 elevado a 20. Beleza? Então, a gente vai concluir o seguinte. Esse n, aqui a gente pode cancelar as bases, né, tem que ser maior do que 20. E para n ser maior do que 20, a gente coloca n igual a 21, né? N igual a 21. Aí vê só. Ele tá assim, falta a gente encontrar o tempo, né? Que ele está perguntando o tempo. Lembra que a gente está dividindo por 2 e no final a gente retira 0,25? Então a gente pega 21, divide por 2, isso dá 21 dividido por 2, dá 1 vezes 2, 2 para 2, nada, sobra 1. 1 vezes 2 dá 2 para 2, nada. Quando a gente vai descer esse 1 aqui, a gente acrescenta um 0, uma vírgula, aí desce 1, né? Acrescentamos o 0. 1 é menor, a gente acrescenta o 0 e uma vírgula aqui. Aí 10 dividido por 2 dá 5. Ou seja, esse tempo daqui, certo? Ou seja, 10,5, aí isso daqui dá horas. Ou seja, 10 horas e 30 minutos, por exemplo, né? Se a gente for para as alternativas, deixa eu afastar aqui, aí a gente encontra o quê? Até no máximo 3 horas, depois de 3 horas, depois de 6 horas, 10, né? Mais menos que 12. Exatamente letra C, o gabarito, beleza? Vamos lá para a próxima questão, 19. Vou colocar aqui embaixo e depois faço para cima. Em um setor de estocagem, existe uma determinada quantidade de desconhecido de índice do tipo A, a quantidade desconhecida de índice do tipo B e outra quantidade também desconhecida do tipo C. A estocagem dessas quantidades, os três índices, sem desperdício de caixas vazias, é exatamente 50. Já vou anotando essas informações aqui, ou seja, se a gente pegar a quantidade de A mais a quantidade de B mais a quantidade de C, isso tem que dar 50 caixas sem desperdício algum. Se não houvesse itens do tipo C, poderíamos armazenar o dobro do tipo B juntamente com o triplo do índice de A, ou seja, poderíamos armazenar o dobro do tipo B, ou seja, o dobro de B, mais o triplo de itens do tipo A, o triplo de A, em 60 caixas, ou seja, isso daqui seria 60 caixas. Também sem caixas vazias. Finalmente, o armazenamento apenas do tipo B e C podem ser feitos em apenas 60 caixas. Ou seja, se eu pegar B mais C, eu vou ter o que? 40 caixas. Também sem desperdício de caixas vazias. Sabendo que cada item, seja do tipo A, do tipo B ou do tipo C, ocupa exatamente uma caixa, podemos dizer que a quantidade de itens do tipo C é igual a. Então você já percebe que isso aqui é uma equação, um sistema de equação de três incógnitas. Então, basta a gente colocar tudo em função de uma letra só, que ele quer do tipo C. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, por exemplo, ele diz aqui, ó, se não houvesse itens do tipo C, poderia armazenar o dobro
do tipo B juntamente com o triplo do índice de A em 60 caixas. Então, a gente tem que colocar tudo em função de C, né? Ou seja, vamos fazer o seguinte. Esse C aqui, esse B, é igual a 40 menos C, certo? 40 menos C, certo? Dessa equação a gente tira aqui. Agora a gente precisa colocar A em função de C, ou seja, vou colocar aqui do lado, que a gente já faz do lado aqui, ó, ou seja, daqui a gente tira aqui 3 de A é igual a 60 menos 2 de B, certo? E 3 de A é igual a 60 menos 2 de B. 2 de B é o quê? 40 menos C, ou seja, 40 menos C. Aí a gente pode dizer que 3 de A é 60 menos 2 vezes 40, que dá 80. Menos com menos dá mais, certo? 2C. Aí, ó, 3 de A é igual a 60 menos 80, que dá menos 20, mais 2 de C. Aí A gente pode deixar em função de C, ou seja, menos 20 mais 2C, dividido por 3. Certo? Aí temos tanto A como B em função de C. Aí a gente vai pegar e colocar aqui, ó. Quem é A? Exatamente. Menos 20 mais 2C dividido por 3, menos 20 mais 2C dividido por 3, mais B. Quem é B? Exatamente 40 menos C. E falta somar C, isso tem que dar 50. Aqui a gente vai eliminar menos C com C positivo. Aí a gente passa isso aqui para cá, ou seja, a gente vai ter menos 20 mais 2C dividido por 3. Isso é igual a 50 menos 40, ou seja, 50 menos 40, que dá 10. Daqui a gente tira aqui. A gente passa o 3 multiplicando, então, menos 20 mais 2C é igual a 3 vezes 10, que dá 30. Passa o 20 para cá, então 2C é igual a 30 mais 20, ou seja, 2 vezes C é igual a 50. Daí a gente tira que 50, C é 50 dividido por 2, que vale 25. Beleza? Ele queria exatamente isso. Para A, 25, o nosso gabarito. Certo? Vamos lá para a questão 20. A 20 foi anulada, tá? Porque eu acredito que tenha mais de uma resposta essa daqui. Então, eu estou cansado e essa questão aqui foi anulada, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você aí no próximo vídeo.